Atos 8, verso 9. Bendito seja Deus. Amados, antes da leitura do texto, eu queria, aqui como introdução, fazer uma pergunta para os irmãos, né? Que é uma pergunta para todos nós, para que a gente possa refletir, né? Por que fazemos parte da comunidade da fé? Eu pensei por um momento, o que seria o resultado de uma pesquisa, né? Se a gente, de repente, começasse a perguntar para as pessoas que a gente vê caminhando na rua, com uma Bíblia debaixo do braço, e a gente começasse a perguntar para essas pessoas por que motivo elas estão indo ao culto. O que essas pessoas responderiam? O que a gente pode imaginar que seria a resposta dessas pessoas? Eu acredito que, pelo que a gente já ouve, muitos diriam algo do tipo: eu estou indo buscar a minha bênção. Outros talvez diriam: eu estou indo pedir a Deus que me proteja, que proteja a minha casa, que proteja a minha família, né? Outros poderiam estar dizendo: olha, eu estou indo lá porque eu vou pedir a Deus que possa abrir certas portas para mim, e coisas do tipo. Alguém poderia estar também dizendo: olha, eu vou lá porque eu quero agradecer as coisas que eu acredito que são coisas que Deus me deu. Então, veja, a gente não tem como saber o que leva as pessoas a buscarem estar pertencendo a uma comunidade de fé. Mas uma coisa é curiosa nesse cenário todo. É a ideia do estou indo lá. Percebe isso? Por quê, irmãos? É porque para muitos a questão realmente está no lugar. Para muitos realmente a questão gira em torno de estar participando de alguma coisa. E em muitas vezes de estar fazendo alguma coisa. Certo? Então veja, qual é a grande questão disso tudo? É verdade que nós esperamos que Deus nos proteja, esperamos que Deus nos abençoe, esperamos que Deus nos prospere, esperamos um monte de coisa de Deus. É verdade também que em muitos momentos somos gratos a Deus por tudo que Ele faz. Sim, mas o ponto que eu gostaria de chegar aqui com os irmãos é exatamente naquele onde a coisa fica muito relacionada aonde nós vamos e ao que nós fazemos, e não ao que acontece no nosso coração. Porque há uma diferença importante nesse ponto. Há uma diferença muito importante. Por quê, irmãos? Porque onde Cristo habita é no nosso coração. Onde o poder de Deus opera é no nosso coração. Onde a palavra de Deus chega e frutifica é no nosso coração, é no nosso ser, é no nosso interior. Então, trago para os irmãos uma pergunta, que é uma pergunta que eu também me faço. Como está o nosso coração diante de Deus? Para além do que fazemos, para além do que frequentamos, do que participamos, como está o nosso coração diante de Deus? Por que somos cristãos? É pelo que vemos ou pelo que queremos? Por que somos cristãos? É pela consciência do que já foi feito? Qual é o nosso interesse na nossa relação com o divino? O que queremos que Ele nos dê? Ou apreciamos a nova vida que Ele nos deu? Queridos, vamos à leitura desse texto, porque é com base na situação desse homem chamado Simão que nós pretendemos expor
a palavra de Deus nessa noite. Verso 9 de Atos 8. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o grande poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também desse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Queridos irmãos, o contexto aqui, como nós já tínhamos visto, é que a palavra do Senhor se expandia. Apesar da perseguição, o evangelho estava sendo anunciado e muitas pessoas estavam se convertendo. Vimos que a perseguição se tornou mais intensa por causa da dedicação de Paulo, o Saulo de Tarso, que queria exterminar os cristãos. Os cristãos já haviam enfrentado até esse momento, irmãos, prisões, ameaças, açoites, e tiveram inclusive que lidar com a morte de Estevão. Todavia, queridos, nós vimos que a igreja não recuou, apesar das dores. Aquele diácono Filipe, que era do tempo e do ministério, o mesmo ministério de Estevão, ele foi para Samaria para pregar a palavra de Deus. E a palavra nos dá o testemunho de que havia muitas conversões, muitos milagres acontecendo. E em função disso, a cidade estava alegre, o povo estava alegre. E é nesse momento, irmãos, que surge esse homem, esse personagem aqui, Simão. Esse homem, ele era um mágico. Ele fazia encantos. E, certamente, não somente ilusionismo, mas também se operava por meio dele o poder maligno. Esse homem estava ali e durante um tempo ele vinha com essas práticas de modo que, vejam isso, as pessoas da cidade consideravam ele como alguém que era do divino e chegaram a chamar ele de grande poder.
Ele era um homem que havia cativado o coração de muita gente naquele lugar. Era um homem que estava tendo certa importância e influência naquela sociedade. As pessoas, diz o texto, desde os mais ricos aos mais pobres, desde os mais jovens aos mais idosos, estavam seguindo aquele homem porque foram iludidos por suas mágicas, nos disse aqui o texto. Mas veja, o cenário muda. Porque esse homem, ele detinha o poder e a atenção de toda aquela comunidade. Mas Filipe chegou. Filipe chegou pregando a palavra de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, realizando grandes maravilhas e transformações estavam acontecendo. E aí, meus irmãos, com o avanço do Evangelho, homens e mulheres começaram a se converter. E, uma vez se convertendo ao Senhor, deixaram o apego que tinham tanto ao mágico como às suas mágicas. Tanto ao mago como aos seus encantamentos. Então as pessoas começaram a acompanhar Filipe. Só que acontece uma coisa importante. Como Simão viu muita gente se convertendo e começou a ver aquelas maravilhas acontecendo, ele também se juntou àquele povo que passou a seguir Filipe. E ele também passou a acompanhar Filipe por todo lugar que Filipe ia. Sabe por que é uma coisa importante? Ele sabia que o que estava acontecendo atrás, por meio de Filipe, não era nada de ilusão. Era verdade. E ele estava encantado agora com aquilo. Então, Simão apreciava os sinais. A Bíblia diz que ele ficou atônito. Agora, irmãos, uma coisa muito importante para você considerar já nesse momento. O que levou Simão a seguir Filipe era o que ele viu. Milagres e maravilhas. Ele ficou atônito com o que viu e por isso ele passou a seguir o servo de Deus. Mas veja, acontece entretanto uma coisa. Lembra que quando houve essa dispersão, os apóstolos permaneceram em Jerusalém porque eles estavam administrando a igreja. Então, quando os apóstolos, eles têm informação de que entre os samaritanos, que era considerado um povo impuro, o evangelho havia chegado e o povo estava se convertendo, os apóstolos enviaram Pedro e João para poder verificar o que estava acontecendo, certificar o que estava acontecendo e orientar aqueles irmãos. Por quê? Esse era o dever dos apóstolos. Organizar a igreja do Senhor. Pois bem, quando, irmãos, os apóstolos chegam lá, eles identificam a verdadeira conversão dos irmãos, perguntam para ele se ele já conhecia o Espírito Santo, eles dizem que não, mas eles já haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo, porém ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, eles impuseram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Sobre essa parte, irmãos, do derramamento do Espírito Santo ali, nós vamos falar mais para frente, do porquê que houve 4 momentos em Atos dos Apóstolos, onde teve o derramamento do Espírito Santo, para pegarmos todas as situações e explicarmos todas elas. Mas aqui, para não passar em branco, o que a gente já precisa identificar? Lembra que os samaritanos, ele era aquele povo que veio do Reino do Norte, um povo que, por causa do domínio da Síria, ele foi totalmente contaminado pela influência de outros povos, então houve uma mistura, então eles eram considerados impuros. Aqui, meus irmãos, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, os apóstolos testificaram que esse povo agora, que era considerado impuro, não poderia mais ser considerado impuro. Porque eles agora eram parte do mesmo povo, haviam recebido do mesmo Espírito. Então veja, havia um motivo especial para o derramamento do Espírito Santo em certas ocasiões ali em Atos dos Apóstolos. Pois bem, mas o ponto agora é refletir sobre Simão. Porque veja o que vai acontecer. Quando Simão, ele vê
O Espírito Santo sendo derramado sobre aquelas pessoas, pela imposição das mãos dos apóstolos, ele tem uma ideia. Ele chama os apóstolos e faz logo uma proposta para eles. Vem cá, quanto que eu posso dar? Quanto que vocês querem para que vocês me deem também desse poder? Para que eu também possa fazer isso. Onde eu colocar a mão, o Espírito Santo de Deus vai chegar. Meus irmãos, observem isso. O texto mostra, olha que interessante, que ninguém naquele lugar tinha recebido o Espírito Santo. Inclusive Simão. Ninguém tinha. Inclusive Simão. E agora Simão, ele vê o Espírito sendo derramado sobre as outras pessoas. O que nós podemos deduzir aqui é que ele não recebeu do Espírito. Tá? Então veja, não há evidências de que ele tenha recebido. Mas agora, uma coisa está evidente e clara. Ele queria ter a capacidade de distribuir desse Espírito. Ele queria ter a autoridade de distribuir desse Espírito. Mas o contexto dele é um contexto complicado. Porque, se vocês se lembram, o que foi dito aqui há poucos instantes, é que este homem Simão, ele fez o nome dele, ele se dizia importante, ele ganhava dinheiro, e ele ganhava influência por meio das mágicas que ele praticava. E então ele já oferece dinheiro, por quê? Porque ele agora queria usar o legítimo poder de Deus para ele ser beneficiado. Então, ele oferece, me dá dinheiro, porque eu vou fazer isso. Aí, de repente, você deve, talvez, compartilhar da mesma pergunta que eu me fiz. De onde ele tirou essa ideia? Porque até o momento, a gente não vê isso. Mas veja, ele estava numa cultura onde tudo era muito misturado. Então, queridos, essa ideia veio do seu próprio coração. A ideia de querer usar as coisas espirituais, as coisas santas de Deus, para se dar bem na vida. Então veja, ele não buscou conhecer Deus e sua graça, porque as suas intenções não eram boas. Porque olha só, irmão, que coisa interessante. O texto poderia, vamos imaginar uma coisa, o texto poderia estar dizendo o seguinte, olha, Simão ficou tão encantado com o que viu, que ele fez, como aqueles discípulos piedosos, que se colocaram aos pés dele para aprender. Falei assim, vem cá, como é que funciona isso? Que coisa gloriosa que Deus está fazendo entre nós. Como que eu posso também receber desse Espírito? Eu também quero servir ao Senhor. Mas não. Observa que, no ímpeto, ele vê as coisas de Deus acontecendo e ele quer comprar. Porque as suas intenções não eram boas. E aqui a gente se lembra, irmãos, de uma palavra de Jesus. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aquele homem estava buscando o que, na verdade, ele amava acima de todas as coisas. Aquele homem, diante de tudo que ele estava vendo, ele buscava aquilo que predominava no seu coração, aquilo que era determinante no seu coração. Então eu volto à pergunta, meu irmão e minha irmã, como está o nosso coração diante do Senhor? Porque, note uma coisa aqui, e esse ponto é essencial no texto. Quando nós não entendemos ou nós nos esquecemos do Evangelho,
nós corremos o risco de sermos tomados por pensamentos reprováveis como esse. E por que a gente sabe que o pensamento é reprovável? É porque foi isso que Pedro disse para ele no verso 23. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ele estava cheio de amargura e preso pelo pecado. Agora veja, por que Pedro está falando isso aqui para ele? Qual que é o contexto? Porque ele queria comprar o dom de Deus. Então Pedro se referiu a ele aqui como um homem que estava vivendo na amargura e aprisionado em laços de iniquidade. Por quê, queridos? Porque não era esse o propósito de Deus para o homem. E aqui, abrindo um parênteses, irmãos, que fique bem claro mais uma vez, que adquirir coisas faz parte da vida. Tá? É muito importante esclarecer isso. Quando você vai para a mulher virtuosa em Provérbios 31, ela é elogiada por quê? Porque ela examina uma fazenda e adquire. Então veja, em nenhum momento devemos confundir que haja algo ilícito em você trabalhar, adquirir coisas, prosperar na vida, e é bom que aconteça isso mesmo, e Deus te abençoe. Aliás, nos abençoe, né? Por que não? Porque não eu também. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a igreja na face da terra. Que Deus abençoe todos os irmãos que ajudam os missionários, todos os irmãos que estão empenhados em propagar o evangelho, que estão empenhados em usar os recursos que têm para comprar Bíblias, para que Bíblias sejam distribuídas, que possam ajudar aqueles que estão traduzindo Bíblias para línguas onde as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos, que haja assim uma prosperidade na vida do povo de Deus, amém? E na sua também, em nome de Jesus. Mas veja, isso é fruto de trabalho e administração. Isso é fruto de trabalho e administração. O que não pode é o que aconteceu aqui com esse homem. E muitas pessoas às vezes vivem nesse limite do entendimento. Porque o que esse homem quis fazer aqui é tornar Cristo e a graça dele como recurso para a vida que se resumia nele mesmo. Percebe? É um benefício por meio da graça de Deus que venha suprir a mim mesmo. Que venha alimentar a vida que eu desenhei para mim. Que venha sustentar aquilo que é tão somente um sonho meu e para mim. Esse é o problema. Sabe aquela ideia? Minha vida, meus planos. Meu irmão, se tem uma coisa que o Evangelho mostra para nós, é que não é isso. A vida de todo mundo e os planos de Deus, soberano. Porque a vida é uma dádiva de Deus. Ninguém existe por conta própria. Ninguém deu vida a si mesmo. Ninguém é autoexistente. Eu me fiz existir porque eu planejei uma história para mim. Isso não é verdade. Todos nós passamos a existir num contexto de um plano maior. Então, não existe essa de meus planos, minha vida, meus planos. O que existe é o seguinte: minha vida e de onde ela veio, por que estou aqui, para que estou aqui, quem me deu essa vida, o que devo conhecer deste que me deu essa vida. Então veja, Simão era um homem que enriqueceu e teve popularidade por meio de magia, por meio de mágica e pela influência de espíritos malignos, e agora ele queria usar do poder de Deus para se enriquecer e para voltar a ter aquela proeminência que ele tinha. Porque o que ele queria? Onde eu chegar, o poder de Deus chega comigo.
Aí você vai se lembrar, e a gente não quer, sabe, entrar aqui nos pormenores, mas quando você vê coisas do tipo, a mão de Deus está aqui, o poder de Deus opera aqui, ou participa desse congresso e você vai ser cheio do Espírito, compra esse curso que eu vou ensinar você a jejuar e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, sabe? Então você vê que coisa estranha. Lá, Simão, ele queria pagar para ter o poder de Deus. Hoje as pessoas estão conseguindo fazer coisas piores, porque elas querem fazer você pagar para que ela faça você ter o poder de Deus. Veja. Que coisa triste. Mas veja, chama também aqui a atenção, irmãos, a postura de Pedro. Porque, irmãos, não é por nada não. Olha o contexto da igreja. Perseguição, dispersão, gente necessitada, porque lembra, lá em capítulos anteriores, quem tinha propriedade já estava vendendo para poder manter quem não tinha como se sustentar. Então o momento aqui não era um momento fácil, tranquilo financeiramente. O momento estava difícil. E aí você veja, quando Pedro ouve aquilo, ele não considerou aproveitar daquela ocasião para obter recursos. Pedro não vendeu o evangelho. Pedro não se corrompeu. Pedro não viu naquilo ali uma oportunidade de um negócio, como hoje, infelizmente, muitos ambientes chamados igrejas se tornaram grandes negócios. Pedro não fez isso. Pelo contrário, irmão, pelo contrário, Pedro repreendeu firmemente. Pedro repreendeu com firmeza. E ele disse uma palavra dura para aquele homem: pereça com você o seu dinheiro. Olha, pereça junto de você o seu dinheiro. As coisas de Deus não se compram. Bênção divina, meu irmão, é dádiva, é graça. Não é porque alguém pagou, porque alguém comprou, porque alguém conquistou. Toda boa dádiva vem de Deus e de graça. Toda bondade de Deus vem pela graça. Porque Ele pagou o preço para isso. Ele pagou. Tá? Então Pedro repreende. E ele faz então essa afirmação. Simão, o seu coração não é reto diante de Deus. E é por isso que eu comecei falando, irmão, sobre a gente parar para perceber a diferença que existe entre estar no meio, porque Simão estava no meio. Simão andava com Filipe para baixo e para cima. Simão caminhava com aquele povo convertido. Simão estava presente nos acontecimentos da igreja naquele momento. É por isso que eu falei no início, a diferença entre estar participando de algumas coisas, entre estar fazendo algumas coisas e de coisas que estão acontecendo no nosso coração. Aquele homem ouviu da boca de Pedro: seu coração não é reto. E disse também: você não tem parte nesse ministério, porque você é ambicioso e cheio de si. E olha a palavra de Pedro para ele: se arrependa. Se arrependa. A resposta de Pedro, irmão, foi uma resposta doutrinária. Sabe o que a gente aprende aqui? É que se a gente quiser responder bem na vida, a gente não deve buscar argumentos nem filosofias vãs. Não estou dizendo que a filosofia não tem seus valores, não é disso que eu estou falando. Mas quando nós queremos ter resposta para a vida e queremos dar respostas para as pessoas que estão perto da gente, nós precisamos fazer como Pedro. Nós precisamos parar e falar a respeito do que a palavra de Deus diz.
do que a verdade de Deus diz. Sabe, Pedro não diz, olha, você é um cara muito bonzinho, você é um cara muito... Não, ele disse, olha, o seu coração não é reto. Agora, sabe o que seria muito bom, irmãos? Uma prática nossa, uma prática de todos nós. Seria muito bom se a gente parasse, a gente analisasse o nosso próprio coração. Sabe, e hoje, inclusive, vamos estar aqui participando da mesa do Senhor. E a palavra de Deus é o seguinte, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Então veja, Simão ouviu de Pedro, seu coração não é reto. Mas queridos, como seria bom se a gente de vez em quando parasse para analisar se o nosso coração está reto diante de Deus. Eu não estou falando de ser gente que não erra, gente que não falha, porque, meus irmãos, isso aí é uma situação em que a gente está. Deus sujeitou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas há uma diferença da intencionalidade do nosso coração. De alguém que quer viver no pecado, de alguém que quer fazer o que é errado, e de alguém que quer agradar a Deus. Então, observe isso. A resposta de Pedro foi firme, e a resposta de Simão revelou ainda mais sobre ele. Porque sabe o que acontece, irmão? Olha só. A palavra de Pedro foi, seu coração não é reto, você precisa se arrepender. Pereça contigo o seu dinheiro. Qual foi a resposta de Simão? Ore por mim para que nada disso aconteça. Percebe? Você sabe por que ele está preocupado? Em não sofrer a consequência do coração impuro dele. Ore por mim para que isso que você falou não aconteça. O que Pedro falou? Pereça com você o seu dinheiro. Deus me livre de perecer e meu dinheiro perecer. Ore por mim para que nada do que vocês disseram me aconteça. Então veja, queridos, Simão foi até batizado, mas o coração dele não era reto. Ele estava como servo do pecado. Ele seguiu aquele pregador porque estava impressionado com o que estava vendo. Ele quis comprar o poder de Deus para poder obter coisas que ele queria ter. Então veja, ele poderia simplesmente ter tomado ali uma atitude de arrependimento, mas ele não estava com essa intenção. Queridos, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Simão foi confrontado para que se arrependesse, mas ele não estava aparentemente interessado em arrependimento. Ele queria ficar bem, só isso. Mas preste atenção numa coisa: não há bem sem arrependimento de pecado. Não há bem sem arrependimento de pecado. E aí, queridos? Uma outra pergunta eu me fiz. O que resta da nossa vida se tirar o evangelho, irmão? Eu fiquei pensando nisso. Se tirar o evangelho, o que sobra? O que sobra? O que fica se tirar o evangelho? Irmão, é uma caminhada sem esperança. É uma caminhada de contagem regressiva. Sei que o tempo está passando, sei que o tempo vai acabar. Vou aproveitar essa vida aqui do jeito que der. Vou realizar o que der vontade de realizar. Vou seguir Apocalipse. Quem está puro, purifique-se ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Eu vou seguir em frente.
Se tirar o evangelho, irmão, o que sobra? Sobra uma vida onde tudo é só você. É você e você. É você e seus planos, é você e seus sonhos, é você e seus desejos, enquanto você consegue realizá-los. Se tirar o evangelho, não tem esperança. Se tirar o evangelho, não tem justificação, não tem perdão. Se tirar o evangelho, perde-se, inclusive, expressões tão maravilhosas como nós gostamos de lembrar delas. Que nós somos ovelhas e que nós estamos nas mãos do sumo pastor. Que em paz me deitaremos e dormiremos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Deveremos parar de cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se tirar o evangelho, irmão, o que fica? Fica eu com meus medos, eu com minhas ansiedades, com meus temores, eu com a certeza de que minha vida um dia vai acabar. E só isso, e nada mais. Eu no desespero de ter esperanças, de alegrias e conquistas todos os dias. Que coisa! Se tirar o evangelho, irmão, só fica o homem na sua dúvida, o homem no seu conflito. Então, veja, Simão viu a obra de Deus como algo a ser adquirido, acrescentado à sua vida. E esse é um problema. Não era uma nova vida, mas era a velha vida com um tom de poder. Então, o evangelho não é viver a mesma vida com a ideia de que existe um poder nos sustentando. O evangelho é um novo nascimento que acontece por meio desse poder e uma vida sustentada por esse poder, na confiança de que por meio do poder de Deus, ainda que morramos, viveremos. A conclusão é que Pedro e João deram suporte ali para a igreja e seguiram pregando o evangelho. Nós não sabemos ao certo o que Simão fez, mas os apóstolos seguiram pregando o evangelho. Seguiram anunciando que há uma dádiva divina, fruto da livre generosidade de Deus. Um dom que não se compra, um dom que ilumina e dá sentido para a vida do salvo. Meus irmãos, bem-aventurado, é isso que você é, porque repousa sobre você a graça de Cristo. Somos ricos, irmãos, ricos pela graça de Deus. Pai querido, nós te agradecemos, porque não te seguimos pelo que vemos, nem ousamos, ó Pai, querer comprar alguma coisa da tua graça, mas vivemos na alegria de quem foi comprado e de quem vive na dispensação dessa tua graça. Conduza-nos, Pai, conduza a nossa vida para a honra e glória do teu nome. Que sejamos como Pedro e João, firmes para defender a tua palavra, cheios do teu Espírito para compartilhar vida e esperança. Que sejamos, ó Pai, igreja viva para a glória do teu nome, cheios da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.